Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na casa da irmã Vânia, na reunião do pequeno grupo, onde o pastor Felipe vai trazer uma mensagem para nós. E esse trabalho é o que a gente desenvolve, né, 2, 3 vezes por semana. E nós estamos divulgando o nosso trabalho, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como na pregação do Evangelho. E eu vou estar mostrando um pouco aqui da nossa reunião. Alguém tem algum pedido de oração especial, um agradecimento para fazer? Eu quero agradecer primeiro a Deus, né? E pela irmã que está aqui na casa da irmã que vai abrir as portas também para todos nós. E que Deus venha derramar o Espírito Santo nessa noite, né? E eu quero fazer um pedido especial para uma amiga minha, que eu passei a tarde com ela hoje, por isso que eu atrasei um pouquinho. O nome dela é Célia, irmão. E ela me pede, assim, muita oração quando eu tô lá na casa. É muito minha amiga, é como se fosse minha segunda mãe. Vamos orar então pela Célia, né? Célia e família. Mais alguém? Eu quero oração para o meu amigo lá da roça. Já contei a história para você que ele está com câncer, foi desenganado. E nós estamos pedindo remédio. Quero que Deus abençoe Da cobrança. esse remédio para que ele venha logo e faz efeito. Amém. Como que é o nome dele, senhor? José Luiz. José Luiz. José Luiz é o... É o que está doente, um solteirão, ele tem minha idade, mora sozinho, né? Vizinho nosso. Tá certo. Vamos orar então para José Luiz. Câncer de que é, então? Hã? Câncer do quê? Ele deu câncer de próstata, tirou a próstata. Entendi. Agora diz que atacou no corpo inteiro, isso faz 10 anos. Mas ele está bem. Metástase. Vamos Está orar. senhor. trabalhando. Tá. Tem apetite, que não está desanimado. Mas o médico falou que vai ser assim. Um dia, uns tempos ele está bom, outros tempos ele está ruim. Ele tá orando, né? Vamos orar por ele. Vou orar por ele sim. Quando ele ficou Seria um doente, remédio controlar, né? ele se fez igual o Ezequias, que pediu para Deus dar Mas uns anos de vida para ele, está dando certo. tá dando certo, né? Faz 10 anos que ele está doente. Vamos orar então para José Luiz. Né? Mais alguém tem um pedido? Agradecimento? Nós temos que agradecer, Marcelo, porque graças a Deus deu certo resolver tudo essa semana. Estava muito preocupado com essa semana, né? A gente tem só uma semana para resolver tudo. Não dá nem uma semana, na verdade, era 3 dias, né? Que era terça, quarta e hoje. Para resolver toda a nossa vida, né? Todos os trâmites no que diz respeito ao casamento. Graças a Deus deu certo. Tinha muita coisa para ser resolvida, mas Deus é bom. Amém. Nos ajuda Amém. para que pudesse dar tudo certo, agora pode voltar a trabalhar um pouquinho e depois vem para a parte final, né? Depois volta a trabalhar de novo, mas Tá certo. pela graça de Deus, Deus tem nos ajudado até aqui, tem nos abençoado, nos permitiu chegar bem aqui, né? E com tudo concluído pela graça de Deus. Amém. Só agradecer. Amém. Mais alguém? Eu quero agradecer a Deus. Essa semana tive mais um neto. Amém. Fiz voto por ele. Ele teve que tirar antes até dos 9 meses, porque ela estava com diabetes, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Quero agradecer a Deus também por um filho meu falou que vai na igreja domingo. Domingo. Então, assim, vejo o trabalhar do Espírito Santo e as orações, né? E que vocês olhem pelo irmão da Soninha, né? Que é pedindo no grupo, ali nos pedidos do grupo. E também o Valdir, lá do aeroporto, está pedindo oração para o cunhado dele, que não está nada bem, não sei o que ele tem. Então, a gente ore, né, por eles e a gente orar uns pelos outros, nosso pequeno grupo. Cada dia mais agrega pessoas e a gente esteja mais unidos. Amém. Só agradecer. Amém. Eu também não posso deixar de agradecer, né, as bênçãos que Deus tem atribuído, tem derramado em nossas vidas, né, minha família. Agradecer o trabalho que Deus tem também provido, né, sustento. Agradecer a Deus, meus filhos que eu tenho, que Deus cuida tão bem deles, né, eles estão lá em Ribeirão, né,
para mim já está chegando aí, daqui uns dias já está chegando aí já, né? Eu quero agradecer, pedir que os irmãos continuem orando por eles lá. Parar de pé. Bom, feche os olhos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais essa semana que se chega no fim e o Senhor tem colocado a sua mão sobre nós, nos dando sustento, vida e saúde. Obrigado por mais uma vez. Nós temos o privilégio de estarmos entre irmãos para te adorar. Nós entregamos os nossos anseios, os nossos desejos e pedidos em tuas mãos, para que o Senhor possa realizar em nossa vida o que é certo de acordo com a tua vontade. Realizar aquilo que o Senhor sabe que é melhor para nós. Entregamos também as pessoas pelo qual oramos, que o Espírito Santo possa sempre estar ali perto delas, para que elas se entreguem cada vez mais a esse amor. Que o Senhor possa nos dar força para nunca desistir delas, também conformidade para aceitar aquilo que o Senhor sabe que é melhor para a nossa vida. Amém. Que o Senhor venha estar presente e venha nos dar todo o entendimento. É isso que eu lhe peço, também lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Aí eu só falei para a Romilda assim, Romilda, segura só um pouquinho e agora mesmo vai falar assim, mãe, convida um pequeno grupo para fazer aqui em casa o culto. Aí nós vamos fazer a resposta. Onde você estiver, pastor Felipe, vou mandar a gravação, eu vou pedir um pequeno grupo. Não, se você estiver por aqui, você Né? vai... Se estiver por aqui, viu? Tá bom. Tá bom. Eu vou ficar sentado mesmo. E todo mundo consegue me ver, ouvir bem, né? Então tá tudo certo. Eu sempre falo que aconteceu terça-feira e aconteceu hoje, né? Hoje eu estava, enquanto fazia minha devoção pessoal ali junto com a Ana Paula, a gente se deparou de novo com uma história. E aquela história me chamou muita atenção. Eu sempre falo que a Bíblia ela é incrível por conta disso. A gente tem lido e estudado durante este mês o Evangelho de Mateus e mais uma vez uma história ela nos saltou aos olhos ali. E a gente parou, pensou, falou, nossa, olha que história legal, de tantas coisas que acontecem nesse capítulo, um capítulo de muita ação de Jesus, mas o capítulo 8 de Mateus ele tem uma história que impactou muito o meu coração e que é ela que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Então abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Não, tá ali. Essa do Márcio? Ah, É sua, né? Pode usar o pelinho. Por isso que eu sempre falo que quando a gente se aproxima da Bíblia, a gente tem que tomar muito cuidado. Em achar que a gente já sabe as histórias porque a gente já viu em desenho, a gente já ouviu pregação, a gente já ouviu alguém contar. Existem algumas histórias que têm algumas coisas muito peculiares e que são importantes para a nossa vida. E se a gente às vezes lê a Bíblia com pressa, a gente passa batido nessas histórias e nesses detalhes. Então é muito legal o que essa história ela traz para a gente. Então Mateus, ele conta aqui uma história que é contada também por Marcos e é contada também pelo evangelista Lucas, mas não é contada por João, porque aqui Deus ele encosta na pessoa. E João ele não conta nenhuma história que Deus ele encosta em alguém, nenhum milagre de Jesus em que ele toca em alguém. João ele queria dizer com essa ideia, ele queria trazer que João foi o último livro a ser escrito da Bíblia, e por isso ele não acompanha os outros 3 evangelhos, né? Ele não acompanha as mesmas histórias, ele não está muito preocupado com a biografia de Jesus, ele está preocupado em provar para todo mundo que Jesus é o Filho de Deus. Então todo texto que vocês forem ler, quando vocês forem ler o livro de João, vocês vão ver que tem a palavra crer, muitos creram, crer, em todo capítulo tem umas 3, 4 vezes essa palavra. Lembrando que eu disse terça-feira, né, da repetição. Quando a repetição ela acontece é porque aquela história é importante, porque aquele ponto o autor quer que seja dado ênfase naquilo. E João ele não usa nenhuma história que Jesus ele toca em alguém, para mostrar o quê? Primeiro, que Jesus era o Filho de Deus, e segundo, que a palavra de Deus era tão importante e tão relevante quanto o seu toque. A palavra dele podia fazer o mesmo tanto de milagre do que o toque dele. Ele queria mostrar que a presença de Deus, por meio da palavra, ela é tão relevante quanto se ele estivesse presente em nós hoje. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus,
nós temos a certeza de que ela é tão importante e tão relevante quanto a presença de Jesus. Por esse motivo, antes de nós lermos o texto, convido vocês a mais uma vez fechar os seus olhos e a gente orar a Deus para que Ele nos ilumine aqui na leitura do texto. Oremos. Senhor, te louvamos e te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos permitiu abrir a Tua Palavra. Nesse momento, bom Deus, pedimos que a Tua Palavra ela fale ao nosso coração e que possamos sair daqui revigorados e alimentados pela Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 8, verso do 1 ao 4, diz o seguinte: Quando Jesus ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para o povo. Nesse relato a gente encontra aqui um homem leproso que ele se aproxima de Jesus. Quando a gente entende a gravidade de um homem leproso se aproximar de Jesus, a gente entende o porquê Mateus ele conta essa história, dando ênfase de que o homem ele era leproso. A lepra, na época de Jesus, era considerado uma consequência do pecado. Ou seja, era a mesma coisa de alguém adquirir um câncer e você olhar para outra pessoa que está do seu lado e falar: bom, aquela pessoa está com câncer porque ela se alimenta muito mal. Ela está com câncer porque ela não cuida da saúde. Ela está mal, ela vai morrer daqui a uns dias porque ela é uma pessoa desleixada. Ou seja, colocar a culpa em algo fora de si, em um terceiro, em outra coisa, por aquilo que está acontecendo com aquela pessoa. Muitas das vezes o câncer ele é hereditário, nem sempre é por causa da má alimentação da pessoa. Na verdade, se a gente for analisar, a minoria das vezes é por conta dos hábitos da pessoa que a pessoa desenvolve câncer. A maioria das vezes é por outras questões, que não tem que ver com hábitos. A lepra, da mesma forma, era enxergada pelas pessoas daquela época como consequência do pecado. Então, quando era visto um leproso, se a gente fosse contar a história de um leproso, suponhamos que o Felipe é leproso. O Marcelinho, como líder religioso, a Fernanda, eles iam perguntar: quem será que pecou para ele estar com lepra? Os pais dele ou ele? Quem que cometeu um pecado muito grave? Porque a lepra era a pior das doenças. A pessoa tinha que sair do convívio social dela. Ela tinha que se afastar, sair para morar fora da cidade e morrer de fome, morrer de lepra. E era uma coisa terrível que acontecia com o corpo. Nós já sabemos, já ouvimos a história da lepra, né? O quanto era complexo essa doença, o quanto era deteriorativa essa doença. E aquele homem ele estava leproso. Mas com certeza ele já tinha ouvido a história de Jesus. Ele tinha ouvido que Jesus ele curava pessoas, que Jesus ele fazia milagres. E acima de tudo, ele com certeza tinha ouvido que Jesus ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E aquele homem, ele crê que Jesus ele era o Filho de Deus. Enquanto Jesus ele vivia numa sociedade em que as pessoas não acreditavam que Jesus ele era Filho de Deus, em que as pessoas questionavam a messianidade de Jesus, logo no começo do capítulo de Mateus, depois de Jesus ter contado o Sermão do Monte, ele desce agora e uma pessoa, um leproso, ele crê na pregação de Jesus. Ele se aproxima de Jesus. E ele adora a Deus. Essa é a primeira ênfase que Mateus ele dá. Antes de pedir a cura, ele adora a Jesus. Se Jesus ia curá-lo ou não, era incerto. O que ele fez foi adorar. Isso já é uma atitude de fé por si só. Porque ele estava sujeito à vontade de Deus. É você falar: Senhor, eu vou te adorar, eu vou te obedecer, independente do que acontecer na minha vida. Independente se o Senhor quiser realizar grandes milagres, grandes bênçãos na minha vida ou não. É um paralelo com a história de Jó. É você falar: eu adoro por quem Deus é, e não pelo que ele faz, mas no sentido literal. Porque Jesus ele poderia ter falado para aquele homem: olha, eu não estou a fim de te curar agora, realizei muito milagre hoje, eu não vou te curar.
Não estou afim. Nesse momento, não. Porque minha missão aqui é outra, não é ficar curando, resolvendo o seu problema. Jesus poderia ter falado isso para aquele homem, mesmo assim ele teria adorado a Jesus. Porque isso era a maior preocupação dele. Era adorar e não o milagre. A maior preocupação daquele homem era entender e aceitar Cristo como seu salvador pessoal. E não o que Deus ele podia fazer por aquele homem. Ele poderia muito bem, imagina que situação que ele não estava, ter pedido um milagre para Jesus antes. Falar, Senhor, me cura. Mas aquele homem ele tem uma postura de humildade. Ele fala, Senhor, o que importa é te adorar. Todos nós somos incumbidos ou abençoados por termos muitos problemas na nossa vida, dificuldades e desafios. A questão que determina qual é a postura do nosso coração. O que passa no nosso coração em relação a Deus? Será que o relacionamento que nós desenvolvemos com Deus tem que ver com quem Ele é ou tem que ver com o que Ele pode fazer na nossa vida? Será que eu sigo a Cristo porque eu estou passando por uma crise financeira e eu sei que Deus ele pode agir em meu favor? Será que eu sigo a Cristo porque eu sei que eu estou passando por uma doença e eu sei que Deus ele pode curar a minha doença? Será que eu estou seguindo a Deus porque eu sei que eu tenho um problema muito grande e eu sei que Ele pode resolver qualquer problema nesse mundo? Ou será que eu sigo a Deus porque Ele um dia enviou seu Filho para dar a vida por mim? Eu sigo a Jesus porque Ele me ama e porque eu sou amado, porque esse amor lhe constrange o meu coração, ou eu sigo Jesus pelo que Ele pode fazer na minha vida, pelos milagres que Ele pode me oferecer. Muitas das vezes nós vivemos crises de fé e problemas porque muitas das vezes nós entramos em barganha com Deus. Uma percepção errada de quem Deus é. De acreditar que todas as orações nossas, Deus ele vai atender da forma como nós desejamos. Talvez, muitas das vezes, nos faz desviar e duvidar de que Deus está no controle. Uma percepção errada sobre quem Deus é acaba atrapalhando a nossa fé. Deus ele pode resolver qualquer problema na nossa vida. Você pode ter certeza disso. E às vezes você pode me perguntar, Felipe, então por que ele não resolve todos os problemas quando eu oro? Porque às vezes ele não quer. É assim que funciona. Ele pode falar, não quero resolver esse problema. Ponto final. Não vou resolver. Não que Deus ele não esteja nem aí pra gente. Mas é porque talvez ele queira ensinar alguma coisa pra gente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu tenho plena convicção de que se nós pudéssemos ver, diz Ellen White quando comenta sobre esse texto, ela fala que se nós pudéssemos ver com os olhos que Deus ele vê toda a história, se nós pudéssemos ter as lentes de Deus e a visão que ele tem sobre a história, provavelmente nós teríamos a mesma atitude que ele. A questão é que a nossa visão é muito limitada, ela é muito curta. Nós não conseguimos enxergar mais que um palmo, e olha lá se a gente consegue enxergar um palmo. E muitas das vezes, por isso, nós esperamos que Deus ele faça coisas. Na verdade, não está nos planos dele fazer por nós. Mesmo que muitas das vezes seja um milagre, porque a gente precisa muito disso. Embora aquele homem ele tenha sido taxado pela sociedade, as pessoas tenham falado que por causa da lepra, alguém tinha pecado e aquilo era consequência de algum pecado, eles olhavam para ele e falavam, olha, rapaz, ou você pecou ou alguém pecou. Embora ele estivesse naquela condição, que nós também estamos, porque todos nós somos afetados pelo pecado. Aquele homem ele estava preocupado em adorar a Deus. Mas assim como o leproso ele teve fé para se aproximar de Cristo Jesus em busca de cura, nós também podemos nos aproximar de Jesus com fé, reconhecendo acima de tudo as nossas necessidades espirituais. E por isso nós devemos abandonar a autossuficiência e confiar no poder transformador de Cristo para purificar os nossos corações. Sabe, nós, quando a gente fala, quando a gente vai fazer unção das pessoas, às vezes no hospital, às vezes no leito mesmo da enfermidade, a gente não faz extrema unção, né? As pessoas sempre pensam assim que quando o pastor vai ungir, quando o ancião vai ungir uma pessoa, é para ela ir com Deus, né? Mas não é esse o propósito da unção. Isso é a Igreja Católica que faz, né? A extrema unção, né? A gente fazer unção para que a pessoa ela possa, quando for passar no purgatório, ter a intercessão de Cristo Jesus em favor dela.
Mas nós, na Igreja Adventista, quando nós fazemos, e é unção bíblica, é para cura. Mas a cura não é só física, é espiritual também. Então, nós nos aproximamos da pessoa para fazer a unção. E nós ungimos aquela pessoa, ou para cura espiritual, ou para cura física. E aí Deus faz de acordo com a vontade dele. Muitas das vezes a pessoa ela vai e é óbito, ela vai morrer. Mas o que importa, o mais importante, é a gente sair dali convicto de que aquela pessoa teve a cura espiritual. Se toda a vida ela rejeitou a Cristo, o mais importante é que naquele momento ela se acerte com Ele. Ela tenha Ele como seu salvador pessoal. E nós também precisamos dessa cura espiritual todos os dias. Jesus ele se aproxima de nós e fala, filho, dá a tua mão e deixa com que eu ande contigo. Porque Deus, Jesus, ele não fica pegando a nossa mão forçada. Ele não fica falando, vem aqui que eu quero pegar a sua mão. A gente sabe. Parte da nossa escolha, parte da nossa atitude em adorá-lo e reconhecer que ele quer o melhor para a gente. E reconhecer que de nós não pode sair coisa boa. A menos que nós sejamos filtrados pelo poder do Espírito. Nossa condição espiritual é deplorável. Eu sempre falo isso para o pessoal. Eu falo, gente, sabe qual que é a diferença? No livro Caminho a Cristo, a White ela fala que a diferença de nós, de qualquer ser humano, de um mais imaculado líder religioso e de uma prostituta, diante de Deus é nenhuma, é zero. Deus ele olha para os dois da mesma forma. Deus ele olha para um padre, para o papa, para o pastor e para uma prostituta, para o ladrão que rouba todo mundo, estrupa a casa inteira e depois mata todo mundo e joga no lixo da mesma forma. Ele fica pesado, que a nossa mente na meritocracia fala, mas como assim, Felipe? Como que Deus ele pode olhar para nós da mesma forma? A diferença é que ela fala que aquele que aceita Cristo como seu salvador pessoal, Deus ele olha com ira para os dois, mas aquele que aceita Cristo como seu salvador pessoal é como se Jesus ele entrasse na frente da bala e falasse, olha, esse aqui me aceitou como salvador pessoal. E ela fala que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, de toda injustiça. E agora Cristo, ele olha, Deus, ele olha para a gente, como se ele estivesse olhando para Cristo Jesus. Ou seja, ao aceitar Cristo como nosso Salvador pessoal e tê-lo como prioridade na nossa vida, Deus agora ele olha para a gente, como se ele estivesse olhando para Cristo Jesus. Então nós agora somos purificados pelo sangue de Cristo Jesus, pelo toque de Cristo Jesus. E por isso, nós temos que abandonar a nossa autossuficiência. Muitas pessoas são autossuficientes, acham que porque eu estou fazendo isso, aquilo, está tudo certo, eu estou bem com Deus. Mas a verdadeira santificação, ela se dá quando nós reconhecemos que nós precisamos da graça de Cristo Jesus. E quanto mais próximos de Cristo, mais o senso de pecaminosidade ele vai reinar no nosso coração. Mas a paz que excede todo o entendimento que Cristo Jesus ele pode dar, ela também tomará o nosso coração. E nós entenderemos que apesar de nossas falhas e de nossas fraquezas, há um intercessor, há um advogado junto ao Pai em nosso favor. Amém. E assim como o leproso ele teve fé para se aproximar de Jesus em busca de cura, nós também temos que nos aproximar de Jesus com fé, reconhecendo as nossas necessidades espirituais e abandonar a autossuficiência. Só que muitas das vezes nós vendemos essa nossa liberdade por pecado. Às vezes nós não queremos que Deus ele olhe para a gente da forma como ele olha para Cristo Jesus, porque nós insistimos em fazer as vontades da carne, como eu disse terça-feira. Nós insistimos em colocar a nossa vontade, o nosso eu, os nossos planos acima dos planos de Deus, à frente dos planos de Deus. Nós falamos assim, Senhor, eu tenho muitos planos para 2024. Eu quero que o Senhor abençoe os meus planos para 2024. A gente não fala, Senhor, é o seguinte, eu tenho muitos planos para 2024, mas eu quero seguir os planos do Senhor. Se o seu plano, Senhor, for que eu vá morar numa mansão e fique muito rico, seja feita a sua vontade. Mas se o seu plano, bom Deus, for que eu passe 2024 inteiro lutando, tentando conquistar e sofrendo, se isso for edificar espiritualmente, que seja feita a tua vontade, Senhor. É viver os planos de Deus, os propósitos de Deus. E não ser escravo do pecado. Não vender a nossa liberdade. Paulo lhe fala, não useis a vossa liberdade para dar vazão à carne. Conta-se uma história muito interessante de que certa vez tinha um casal de crianças, de irmãos gêmeos,
um homem e uma mulher, o Felipe e a Ana. E certa vez, o Felipe e a Ana foram passar as férias ali junto com a família ali na casa da avó, num sítio. E a avó tinha um pato que ela amava demais e o Felipe ganhou um estilingue. Só que o Felipe, ele era muito ruim de mira, cara. Ele não acertava nada. Tudo que ele mirava, ele errava. Tudo que ele mirava, ele errava. Até que um certo dia, ele brincando ali, enquanto o povo lá conversava, fazia o almoço na chácara ali, todo mundo ali, ele brincando, ele pega uma pedra, estica o estilingue e acaba matando um pato da avó. Ele olha para aquele pato, então, olha para um lado, olha para o outro. E ele então enterra aquele pato, fala, acho que ninguém viu, tá tudo certo. No meio de 50 patos, minha avó não vai ver que eu matei um pato dela. E tá tudo bem. E aí, quando ele começa agora, quando ele vai entrar para casa, a irmã dele fala, ô amigo, Felipe, irmão querido do meu coração, eu vi que você matou o pato. Aí o Felipe fala, por favor, não conta pra avó, não. E ela fala, beleza. Então agora todo mundo almoça ali e a avó pede, olha, e o pessoal fala, olha, vamos na cachoeira agora, vamos dar uma volta aí, né? Conhecer esse mato aí, vamos pra cachoeira e tal. E a avó fala, olha, eu preciso que vocês façam uma escala aí, que vocês revezem. Para cada dia eu me ajudar a lavar as louças aqui. Aí o que ficar para me ajudar a lavar as louças vai ter que ficar com a avó, né? Limpar a casa e tal. Não vai poder sair para dar uma volta. E Ana, quero que você fique comigo hoje. E a Ana fala, não, avó, fica tranquila. Sabia que a senhora ia precisar de ajuda hoje. Eu já falei com o Felipe e o Felipe vai ficar aqui com a senhora hoje, porque ele quer ficar hoje lavando a louça, te ajudando a limpar a casa. Aí o Felipe fala, não, Delpis, lembra do pato? O Felipe relembra, avó, que realmente eu quero ficar aqui, então. Ela, beleza, bom menino. Eu não conto pra avó do pato e tá tudo certo. Fiquei lavando louça. No dia seguinte, a avó fez a mesma coisa. Ana, ó, ontem como o seu irmão ficou... Ela, ixi, vó, você não tá entendendo, meu irmão é muito gente boa. Que isso, meu irmão não preocupa em dar a volta não, e sai com o pessoal não. Ele gosta de ficar aqui ajudando a senhora, né, Felipe? E o Felipe, é verdade, gosta de ficar aqui ajudando. E o Felipe, mais uma vez, fica lá. E assim acontece 2, 3, 4 vezes. Até que um dia o Felipe, ele desiste daquilo, sabe? Ele fala, olha, avó, é o seguinte, eu cansei de ficar vendo o povo andar, e até hoje eu não fui na cachoeira, e minha irmã não tem misericórdia de mim. E é o seguinte, vó, esse dia pra trás eu tava brincando aí com estilingue, acabei matando o pato da senhora, e era um dos seus favoritos ali. E vó, eu quero pedir perdão, tô arrependido. Foi sem querer. E eu preciso do perdão da senhora. E a avó então, ela olhou pro Felipe e falou, Felipe, eu já sabia que você tinha matado o pato desde o dia que você matou, porque eu estava na janela e eu vi você matando o pato. Só que eu estava querendo saber até quando você ia ficar sendo escravo da sua irmã. O perdão já estava aqui preparado para você. Mas eu queria saber até quando você ia continuar sendo escravo da sua irmã. E não vir confessar e pedir perdão. A mesma coisa se dá no nosso relacionamento com Deus. Continuamos sendo escravos do pecado, porque não vamos até Cristo Jesus, não confessamos os nossos pecados a Ele e não pedimos a Ele perdão. Rodrigo Silva, ele fala que nós não seremos salvos, nós não nos perderemos pelos pecados que cometemos, mas pelo perdão que não recebemos, pelo perdão que não aceitamos receber. Aquele homem que se aproximou de Jesus, ele estava disposto a receber o perdão de Deus. E ao final do relato, Jesus ele toca o leproso dizendo, quero, fique limpo. Da mesma forma, Jesus ele quer purificar cada um de nós. Ele quer purificar o nosso coração. Ele quer nos oferecer graça, Ele quer nos oferecer perdão. Ele quer também fazer milagres na nossa vida. Ele quer também transformar a nossa vida. Ele quer nos ajudar nos nossos problemas. Ele quer ser o nosso companheiro, o nosso melhor amigo. Ele está disposto a nos curar. Mas temos que nos aproximar dele com fé. E temos que responder o chamado de Jesus para a nossa cura espiritual. Isso é o mais importante. Nós possamos nos lembrar da importância de nos aproximarmos de Jesus com fé, confiando no poder dele para nos purificar e nos restaurar o relacionamento com ele, com Deus. Ele é quem pode. O que nós temos que fazer é adorar a Deus, independente da circunstância. Falar, Senhor, quero que o Senhor seja o centro.
Quero te adorar verdadeiramente. Quero que o Senhor, de fato, seja o Senhor da minha vida. Não eu. Quero viver os planos do Senhor e não os meus. Eu quero te adorar em todos os sentidos, meu Deus, da minha vida. Submissão completa e moderada. Todas as áreas. Quero que o Senhor domine. Quero que o Senhor reine. Quero que o Senhor, de fato, seja o centro. O segundo aspecto é que temos que ter fé nos milagres de Deus. Fé que Ele pode realizar qualquer coisa. Aquele leproso, ele fala, Senhor, eu sei que Tu podes. E a mesma coisa, nós podemos também chegar a Cristo e falar, Senhor, eu sei que Tu podes. Se o Senhor quiser. Nós temos que ter fé que Deus ele é capaz de resolver qualquer circunstância da nossa vida, qualquer problema. Por mais que aos nossos olhos eles pareçam impossíveis de serem resolvidos. Deus ele pode transformar qualquer realidade. Deus ele pode virar o jogo. Da noite para o dia. O que nós pensávamos que demoraria anos para ser resolvido, Deus ele pode resolver em uma semana. Falo isso por experiência própria. Tem muitas histórias que a gente pode contar, mas uma que me marcou muito foi uma vez que eu estava comportando e estava tendo muitas dificuldades. Estava muito frio mesmo. Estava -4, -5 graus na cidade que eu estava. É muito frio isso. Todos os dias eu acordava geando, acordava -9 graus e ia baixando conforme o dia. E a hora que chegava no -1, era uma glória pra gente, porque estava menos frio. E eu geralmente tinha o costume de trabalhar para depois das 6 horas da tarde, né? Ficava até 10 horas da noite no campo, 10h30, mas não tinha como ficar nessas férias, porque estava de fato muito frio. Então não tinha condições, porque a hora que passava para a noite, a temperatura só caía, igual você quando está brecando um carro, né? O ponteiro vai caindo lá embaixo. E estava muito difícil aquelas férias. Eu lembro que eu passei 1 ou 2 semanas e eu não conseguia me encaixar na cidade, achar a veia que a gente fala, né? Sempre ficava numa cidade menor. E eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo achar a veia dessa cidade. Onde eu enrolo, onde eu consigo mais indicações? Eu preciso de indicações, eu preciso de gente boa para poder visitar. E eu estava 3 semanas pastando, e as campanhas eu estava na campanha de inverno, ela é só 5 semanas, né? Só 5 semanas de férias. Eu estava no final da 3ª semana, e eu comecei a 4ª semana sem perspectiva nenhuma. Eu falei, Senhor, eu ainda não tenho pelo menos 20 indicações aqui para visitar. As que eu tenho, infelizmente, é gente com baixo poder aquisitivo que não vai conseguir comprar a coleção que eu tenho de 4 mil, 3 mil reais. Não tem jeito dessa galera comprar. Eu preciso de gente com mais grana. Eu preciso de gente eu preciso de achar a veia, eu preciso do ponto forte da cidade. E eu falei, Senhor, que o Senhor me abençoe. Eu lembro que eu saí naquela segunda sem perspectiva nenhuma. E quando eu cheguei, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser. Mas se o Senhor quiser, tá tudo certo. E se der tudo errado também, tá tudo certo. A gente para a faculdade, a gente depois vai se reerguer, tá tudo bem. Mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor um dia me chamou para essa palavra. Então se o Senhor de fato me chamou, faz com que a coisa aconteça. E aí eu me lembro que eu fui revelar umas fotos, né? Todos os dias a gente revela fotos das pessoas pelas quais a gente visita. E eu falei assim, e aí eu revelei a foto e a mulher falou assim, a mulher que estava me atendendo, né? Ela falou, nossa, tem uma menina aqui na cidade do lado, né? Eu também tenho uma empresa de fotos também, a gente faz fotos ali na outra cidade, no Dr. Pedrinho. Eu falei, nossa, que legal. Ela falou, chama Andréia, né? Eu falei, é, Andréia, que legal. Ela falou, sou vereadora aqui na cidade, todo ano eu ajudo vocês, cara. Olha o tanto de livro fechado que eu tenho aqui. Aí eu nem uso, não, às vezes compro até o mesmo aí, mas é mais para ajudar vocês mesmos, né, e tal. Ela falou, você tem alguma coisa aí para me vender hoje? Eu falei, tem sim, André. Ele vendia uns sucos e shakes para ela ali. Eu falei, tá tudo tranquilo então, obrigado pela ajuda, obrigado por ter revelado as fotos aí. E eu falei, beleza, vou lá pegar minha bike agora. Eu ficava na roça, né, dormindo na roça, a igreja lá era bem no interior, bem na roça. Aí eu descia todos os dias de ônibus e ia na igreja de baixo lá pegar a minha bicicleta, na igreja católica. E aí eu tava indo pegar minha bicicleta e eu comecei a andar e Deus falou, meu filho, você não fez o trabalho completo. Eu falei assim, mas Senhor, não fez o trabalho completo, volta lá agora. E eu tentando andar, foi a vez que eu mais senti Deus me puxando para trás assim, literalmente, sabe? Eu tava sem perspectiva nenhuma, eu falei, beleza, eu vou pegar a bike, agora eu vou em quem? Né? Não tem ninguém para ir, tem que bater aleatoriamente nas empresas aí. E Deus falando, volta, e eu andei mais um quarteirão e Deus, volta lá, não vai pegar essa bicicleta. Mas tá frio, eu vou andar tudo de novo agora, volta lá. E eu voltei, falei, André,
eu esqueci, mas a senhora tem algumas indicações aí para me dar? Ela falou, ô Felipe, tava esperando, cara, você me pedir. Como eu vi que você é desses meninos, e eles sempre pedem indicação, fiz uma lista com 30 nomes aqui dos mais fortes da cidade para você estar visitando. Só aí, tá aqui o endereço, o telefone, se quiser ligar para estar marcando, só ir lá, filho. E eu me lembro que ali daqueles 30, acho que eu dei umas 12 ofertas seguidas e foi vendendo 12, só coleção, 3, 4 mil, 3, 4 mil, sem objeção nenhuma, pessoal. Ah, não, pode trazer aí, menina, traz aí, eu não leio mesmo, não, é mais para ajudar vocês, mas vocês é gente boa demais, todo ano vocês vêm aí e a gente tá junto aí, cara. O alemão tem muito dessa, né, de ajudar. E eu falei, nossa, mas que legal, então. E aí a coisa começou a acontecer em 2 semanas. Aconteceu o que não tinha acontecido o mês inteiro. Eu trabalhando, usando os meus métodos, tentando de todas as formas. Somente na hora que eu entreguei, falei, Senhor, olha, eu já não tenho mais nada para fazer. É só se o Senhor quiser fazer alguma coisa mesmo. Sempre falo que a limitação humana é uma oportunidade para Deus. Ela mais fala isso, no livro Atos dos Apóstolos. Os problemas humanos, a limitação do ser humano é uma oportunidade para Deus agir e mostrar que Ele está no controle e o quanto Ele é poderoso. Amém. O quanto Ele quer realizar milagres na nossa vida. Amém. E por isso nós temos que receber o milagre. Aceitar o milagre que Deus ele quer realizar na nossa vida também é fundamental. Às vezes Deus ele fala, filho, eu estou querendo te ajudar, mas você parece que está querendo resolver as coisas do seu jeito. Estou falando, faz dessa forma aqui, a gente vai lá e faz do mesmo jeito. Deus está falando, caminha para a esquerda. Eu, Senhor, mas eu acho melhor para a direita. E o Senhor me abençoa ele no caminho da direita. E Deus está falando, filho, daí não tem bênção para você, só no caminho da esquerda. Por mais que não faça lógica, por mais que às vezes não faça sentido. Temos que aceitar o milagre. E por fim, o que Jesus ele pede para esse homem também é fundamental. Jesus ele ora e fala, vai lá, mostra para o sacerdote, mostra para as pessoas que não creem em mim, que não creem na minha messianidade, que não creem que eu sou Deus, que eu sou o Filho de Deus, vai lá e mostra para eles o que eu fiz por você. Se apresente ao sacerdote. O milagre ele não para por aqui. Ele fala, olha, a lei de Moisés diz que você tem que apresentar uma oferta, como Deus te ordenou. Ou seja, ele fala, agora vai lá e segue a Bíblia, filho. Não fica só no milagre a coisa. Segue o que Deus está pedindo para você seguir. E testemunhe o que Deus fez na sua vida. Irmãos, meus amigos, Deus ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Nós precisamos adorá-lo, aceitar seus milagres, confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E, por fim, contar às pessoas o que Deus ele fez na nossa vida. E mostrar a elas que o mesmo que Ele fez na minha e na sua vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa que confia nele, que se entrega a Ele. E é isso que Deus ele quer fazer por cada um de nós. Amém. Amém. Vamos curar, nos purificar. Possamos aceitar o milagre de Cristo Jesus. Possamos aceitar o toque purificador. Que nós possamos entender que Deus ele quer sempre o melhor para a nossa vida. E por isso podemos confiar nos seus planos. Os nossos planos para este ano, para a nossa vida, para orarmos hoje à noite, quando nos ajoelharmos ao lado da nossa cama, seja Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Eu sei que o Senhor pode me purificar. E por isso, bom Deus, eu quero confessar os meus pecados ao Senhor. Eu quero te adorar com inteireza de coração e pedir que o seu sangue me purifique. E a Bíblia ela diz que se nós fizermos essa oração, Deus, ele rapidamente nos atende. Amém. Ele envia anjos para nos atender. Ele envia o seu Santo Espírito. E amanhã, ao sairmos para as nossas atividades diárias, podemos ter a certeza da presença de Deus junto conosco. Que Deus ele nos abençoe. Vamos cantar uma música? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, bom Deus, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra. Sabemos quando a Tua Palavra é aberta, bom Deus, é a Sua voz falando ao nosso coração, é o Senhor falando a nós. E por isso, bom Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a fazermos a Tua vontade, a fazermos o Teu querer. Que nós possamos ter sempre, ó Deus, um coração grato, um coração de adoração. Um tema fundamental, importante em toda a Bíblia.
E que nós possamos, bom Deus, em primeiro lugar, independente das circunstâncias, te adorar. Que o Senhor nos ajude também, bom Deus, a cada dia a confiar e crer em suas promessas para a nossa vida. Amém. Que nós possamos a cada dia, bom Deus, ter a atitude de entregar o nosso coração ao Senhor e permitir que o Senhor seja o Senhor da nossa vida. Amém. Para que não mais vivamos como escravos do pecado, para que não mais vivamos como reféns das nossas vontades, mas que nós possamos, bom Deus, submeter o nosso eu, a nossa liberdade, a sua vontade ao seu querer. Que o Senhor, bom Deus, realize grandes feitos e milagres em nossa vida, porque sabemos que o Senhor também quer realizar. O primeiro deles, bom Deus, é a conversão, é a entrega do nosso coração ao Senhor, já é um milagre. Pedimos, bom Deus, que o Senhor ainda faça mais coisas por nosso intermédio. Por intermédio também da vida do teu servo Marcelo, bom Deus, que tem aceitado uma missão, aceitado uma incumbência de te servir agora em tempo integral. E pedimos, bom Deus, que o Senhor, com seu Santo Espírito, o unja e o use poderosamente, bom Deus, como o Senhor tem usado. Amém. Que o Senhor venha ser, bom Deus, com cada pessoa que se encontra aqui nessa noite. Que o Senhor tome o nosso coração em tuas mãos. Que ao dormirmos possamos descansar na certeza do seu cuidado, do seu amor. E que os seus anjos estão ali ao nosso redor. E que ao acordarmos amanhã, ao sair para as nossas atividades, que possamos ter a certeza e sentir que o Senhor está presente com cada um de nós. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da mensagem. E deixe seu like, curte, compartilhe. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nos dê aquela força. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada aí. Você seja ricamente abençoado por nosso Deus. Estamos aí. Obrigado por você ter nos acompanhado. Obrigado por você que já é inscrito. Desejamos a você muita saúde e muita paz. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude aí. Mais uma vez eu peço que você seja também uma bênção, um canal de bênção para outras pessoas. Valeu, até o próximo vídeo.